Junta pelo facto de me ter convidado e que para mim é uma honra, obviamente, falar das vias romanas, um trabalho de prospeção que nós já fizemos em 2005, já lá há muitos anos. E é justamente sobre esse trabalho que eu vos vou dar conhecimento, se bem que ele já tenha sido publicado, mas que porventura a maior parte dos presentes ainda não tem conhecimento. Ora bem, a Via Romana 17 ligava Braga a Astorga e tinha uma variante sul que passava aqui por Lamalonga e é exatamente isso que vamos ver. Ela deve-se a este senhor, que é o imperador romano, o Flávio Valérios Constantino, conhecido mais por Constantino Magno ou Constantino o Grande. Foi um homem extremamente importante por várias razões. Primeiro, foi aquele que confirmou o cristianismo. Portanto, até lá, de facto, todos os cristãos eram perseguidos e mortos e por aí fora. Este homem confirmou de tal forma que começou a usar nos estandartes militares o X e o P, portanto, que é exatamente as iniciais de Jesus Cristo. Tem outras curiosidades, portanto, foi um homem que determinou o descanso ao domingo, à exceção dos agricultores. E foi um homem que foi o grande imperador do Oriente Romano. Portanto, ele reconstruiu Bizâncio, que mais tarde passou a ser Constantinopla, e que passou a ser a capital do Império Romano do Oriente. Ora bem, o que é que na altura existia como autoestradas aqui em Portugal? Existia a Via 16 que ligava de Braga a Lisboa, portanto é a atual A1. Aliás, é curioso ver que os trajetos das autoestradas de hoje é quase um palimpsesto daquilo que já era em época romana. A Via 17, que saía também de Braga, que tinha aqui uma variante mais a norte, para chegar à Astorga, e tinha então a variante sul, que passava aqui por Lamalonga e até depois a Bade, e Bade seguia para a Astorga à mesma. A Via 18 e a Via 19 são estas vias que ligavam Braga portanto, também à Astorga, e com uma variante em que eles chamavam, portanto, é chamada Geira, que atravessa aqui a parte do Rio. E, de facto, uma série de autoestradas, chamemos que é para simplificar o discurso, nessa altura, que atravessava, portanto, feita por romanos e que atravessava o território nacional. Doutor, passo, faz favor. Ora bem, então, o que é que são as vias romanas? Tinha, como eu digo, as vias públicas, também chamadas militares ou consulares. Portanto, elas foram feitas, estas autoestradas, justamente para facilitar o trajeto e o encaminhamento das tropas romanas, para se deslocarem mais rapidamente. E havia também as assinales que eram estradas secundárias. Portanto, eles davam, de facto, muita atenção a todo o sistema viário, a todo o sistema de comunicação, que servia, portanto, para distribuir correio, para tropas se deslocarem mais rapidamente. Tinham outra alternativa, mas ali o professor Francisco Baena, nessa matéria está mais habilitado do que eu, é que também tinham comunicação por pombo de correio, que eles utilizavam muito nas apostas, mas isso é outra guerra. E o curioso de tudo isto, portanto, é que isto eram sistemas extremamente bem estruturados. Eles tinham, portanto, o que eles chamavam as regiões, que eram albergarias onde os viajantes podiam ficar a descansar ou dar montadas, portanto,
que era curioso é que também tinham, de facto, postos de paragem que andavam pelas 30 milhas, cerca de 44 km, que é mais ou menos a mesma distância que hoje verificamos nas autoestradas de posto para posto. Portanto, nós aprendemos muito com esta rapaziada. Portanto, isto de facto era tudo pensado, digamos, ao milímetro para facilitar a vida e, aliás, não havia outra forma de ter um império senão com boas vias de comunicação. Agora, de facto, as estratégias construtivas, isto é importante para quem enfim, faz este trabalho de detecção de vias, porque, de facto, havia métodos construtivos mais elaborados, como iremos ver a seguir, em determinadas vias, mas, na maior parte dos casos, tirando ali as proximidades de Roma, era feito em função, digamos, do aproveitamento do próprio terreno. Desculpem lá. Portanto, como eu digo aqui, nos restantes troços menos exigentes em termos construtivos, optavam, em regra, uma solução bem mais simples, a disposição de uma mistura de terra e cascalho, sobre o qual assentavam um piso em terra e sobre o tal que a via. Passando à frente, que é para... Ora bem. Isto quase que envergonha os engenheiros de hoje. Porque isto digamos, a estrutura da construção de uma estrada, como deve ser, digamos, da Via Ápia, por exemplo. Reparamos que eles abriam uma caixa, faziam a terraplanagem, havia uma camada inicial, portanto, de enroncamento, de pedras maiores, por cima era uma gravilha mais miúda, ao cascalho, depois tinham uma camada de argamassa e sobre essa camada de argamassa então punham o lajeado. E por cima do lajeado, ainda por cima, colocavam areia ou cal para o piso ser mais suave ou rodado. Tinham o cuidado de pôr os lancis e valas de água. Portanto, isto não é mais nem menos se a gente trocar esta parte de cima por alcatrão, é o que se faz hoje. E, portanto, já lá vão 2000 anos e, portanto, muito aprendemos com os romanos. Aliás, se nós pensarmos um bocadinho, a romanização foi a mesma coisa que a nossa entrada para a comunidade europeia. Portanto, aquilo que nós fomos buscar aos romanos, desde o sistema monetário, o sistema viário, enfim, a língua e tudo mais, vem daí. Portanto, o que aconteceu, digamos, a impulsão que o país teve com a entrada na comunidade europeia foi a mesma que o indiginato local teve exatamente em tempo romano. Ora bem, o que é que nos ajuda, sobremaneira, a ver o que é uma via romana? São os miliares. O que é um miliário? Portanto, eles marcavam as estradas de mil em mil, ou melhor, de milha a milha. Uma milha são 1000 passos. E, portanto, nós, naquele tempo, digamos, viajávamos e sabíamos perfeitamente a quantos quilómetros é que nos faltava para chegar ao nosso destino e quantos quilómetros é que já tínhamos percorrido. Portanto, isto, no início do Império, era exatamente assim. E os miliários é uma coisa que nos tiram todas as dúvidas. Se encontrarmos um miliário no local, por aqui passou uma via romana, seja qual for o piso que possamos encontrar. É claro que o andamento, e digamos que o Império Romano cai para aí no século V, e quanto mais para a frente, mais desleixo, digamos, vamos encontrando, porque mais vamos encontrando miliários antigrafados, ou seja, sem gravação absolutamente nenhuma.
Mas no tempo de Augusto e de Adriano, de facto, isto era feito com um preceito impressionante. Há miliários que são autênticas obras de arte. Temos aqui, por exemplo, um miliário em Espanha, Aldrabado. Como vê, eles dizem aqui 34 km para Alcanice, só parece um gênio, não sei quantos quilómetros, não sei o quê. É evidente que os romanos não usavam a numeração árabe, utilizavam a numeração romana, como a gente vê aqui, marcado. Ora bem, isto é a Ponte Chaves, que tem aqui o miliário, portanto, ao começo da estrada romana de Chaves, estava marcado exatamente a quilometragem até a Astorga ou outra coisa qualquer, portanto as pessoas tinham imediatamente conhecimento das distâncias que tinham que percorrer. Claro está que, reparem que construir uma ponte destas ou uma outra ponte que temos aqui na Torre Dona Chama, que são pontes romanas, ponto final, quer dizer, quase todas as nossas aldeias têm uma ponte que normalmente lhe chamam uma ponte romana, mas não é. Portanto, nós sabemos de facto os métodos construtivos das pontes e, de facto, havia uma característica em todas as pontes romanas. Todos estes arcos eram suportados em estacaria de madeira. Eles não faziam outra coisa. Parece um bocado esotérico, mas de facto a madeira dentro da água dura uma eternidade. E depois tinham um forfex, portanto, que era um instrumento em ferro, assim, com 2 ganchos, e nós, para detectarmos de facto que a ponte é romana ou não, uma das características é aquela que eu acabei de referir, da assenta e de estacaria de madeira. Outra era o tabuleiro direito, portanto não tinha abalamento, era direito. E outra característica é que encontramos, de facto, as marcações deste forfex em todas as pedras. Isto era uma maneira muito simples, porque é um X, tem dois ganchos e, portanto, eles quanto mais puxavam, mais força faziam para elevar as pedras e para as transportar. Portanto, isto são características, de facto, que nos ajudam a identificar aquilo que é romano, aquilo que não é romano. Isto é pena ver-se mal, mas, portanto, o troço da via romana que passa por aqui vem de Vila Nova da Rainha, passa a Lama Longa, depois o espanhol, o Colmanero, que também fez, muitos anos atrás, o levantamento desta via, ela segue por Águas-Chão para Bade. Nós encontramos, de facto, algumas variantes, vamos já ver a seguir, uma que vai para Argano, outra que passa ali atrás da capela de São João, não é? E que iremos ver a seguir. Mas, portanto, nós, enfim, foi isto que está, digamos, a amarelo que palmeámos e detectámos isto em 2005. Ora bem, este trabalho de relocalização e inventariação e recuperação do traçado foi feito com o apoio da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, obviamente, num projeto das Vias Augustas. E a Associação Terras Quentes, portanto, pôs técnicos no terreno, justamente para fazer esse trabalho. Havia já várias propostas do Rodrigues Colmanero, do Maciel, enfim, outros arqueólogos que andaram por aqui. Ora bem, vamos começar então por o homem dos primórdios de tudo isto, que é o querido avô do Dr. Luís Miranda, e que nós gostaríamos muito, no futuro Museu de Arqueologia, de dar justamente este nome, e já vão ver porquê. Portanto, ele detectou e fotografou algumas coisas que já não existem. Ele era um militar, era um coronel, é um homem que nasceu em Estevais, ali no Equador, mas fez vida aqui em Lama Longa
e em Bragança, portanto, distribuiu-se por aqui. E penso que era uma boa altura para homenagear o Sr. Coronel Albino Pereira Lobo, porque tem obra publicada, porque tem trabalho feito sobre o Conselho. Ora bem, e é ele que nos diz que se encontrou a sudoeste da capela 2 cilindros, um lindo, 1,72 de altura, 1,73 de circunferência e por aí fora, e que tinham inscrições. A razão de eu começar a falar do Constantino é exatamente porque uma delas ele consegue ler Imperador Flávio Valério e no outro Constantino. Portanto, isto ajuda-nos, de facto, a balizar cronologicamente, a feitura da via romana, que será entre 300 e poucos até 331, que foi exatamente o tempo do reinado do Constantino o Grande. Pronto, estes também, de facto, confirmam mais tarde, tanto o Rodrigo Comanero como o Maciel, a existência desses 2 ciclos, ou 2 miliários, como chamava também o Coronel Albino Pereira Lobo, e, portanto, eles também, aliás, há um miliário destes que está no Museu Abate da Sala. Portanto, no ano 2005, nos meses de setembro e outubro, nestes períodos, andámos aqui 5 arqueólogos a fazer este trabalho de prospecção das vias. Posso-vos dizer que era gente já com alguma experiência, porque tinham trabalhado na via 20, na Geira, e, portanto, foi esta gente que andou aqui em Lamalonga em 2005 a fazer um trabalho de inventariação. Bom, e então começamos a ver onde é que isto vem e onde é que isto passa. Portanto, à entrada de Vila Nova da Rainha, encontramos, de facto, portanto, a ombrear a Estrada Nacional 206, no sentido da ponte de Pedra Romana, na Torre da Machana. Portanto, há uma ligação, a gente sai da ponte romana e conseguimos acompanhar até à entrada de Vila Nova da Rainha, e encontramos, a cerca de 1 km de Vila Nova da Rainha, do lado direito da estrada, encontramos os primeiros vestígios do Vídeo 17 a entrar no conceito de Nascer de Cavaleiros. Portanto, é aqui que se começa. Ainda em Vila Nova da Rainha, encontramos um fragmento de miliário que teria sido reaproveitado para um moinho, para moer qualquer coisa, portanto já tinha sido cortado. Ele está aqui. Já com umas características ligeiramente diferentes. Reparemos que isto é ladeado por pedra fincada, mas esta pedra fincada, digamos, já é posterior, digamos, a este caminho. Nós detectamos aqui ainda as rodas, portanto, os carris de passagem das rodas dos carros, mas, de facto, toda esta pedra fincada que está por aqui fora já é posterior à via romana. Pode passar, doutor, por favor. Ora bem, uma encomenda. Em Vila Nova da Rainha encontramos este miliário que está a servir de apoio aqui a uma varanda. Não sei se está cá o proprietário da casa, mas eu gostava de meter uma cunha para ver se a gente conseguia levar isto para o Museu da Arqueologia. Portanto, tanto um como o outro, digamos, são vestígios, quer dizer, eles obviamente não estão no local, mas foram, aliás, nós temos aqui um em Lamalonga, que já o vamos ver também, aliás, o Lamalonga tem 3, não tem 1, e que, de facto, ele não tem gravação, é único gravado, mas não há dúvida absolutamente nenhuma que é o miliário.
Isto é mais um troço de estrada que depois vai ligar a Vila Nova da Rainha aqui a Lamalonga. E que vai, há um traçado que entra para o lado sul da Capela da Nossa Senhora das Dores. E é aí que se vem encontrar já aqui com os limites da freguesia. É um traçado de cerca de 1,5 km, ladeia ao monte, onde se situa a Capela, com a Naga das Dores, entre as localidades de Vila Nova e Lamalonga. Ele é interrompido por uma lavra de cerca de 400 metros de estrada nacional, no sentido este do seu início. Pode passar, Luís Miranda. Aqui temos uma coisa muito curiosa e, portanto, vai ser o desenvolvimento de tudo isto. Nós detectamos, de facto, uma variante que vai aqui de Lamalonga para Argana. E, aliás, a Argana é o troço mais bem preservado. E é curioso a análise ao topónimo Argana. Portanto, Argana quer dizer serviço de transporte obrigatório em cavalo ou de carro. Portanto, isto depois, Arganilas, e chegou de facto a Argana, o nome. Isto, informação de 1226, 1278 e por aí fora. O curioso, de facto, é que a voz popular em Argana, fala de existirem estradas antigas e também, em tempos antigos, Argana era o axis mundo, era o centro do mundo. Isto quer dizer, de facto, alguma coisa, não é? E, portanto, enfim, a informação popular para nós também é importante, se bem que já, na maior parte das vezes, muito desbatida, mas vamos encontrar analogias daquilo que, de facto, foi a realidade. E, de facto, não só a análise ao topónimo, como aquilo que nos diz a voz popular, dá-nos toda a certeza daquilo que é. Em Argana encontramos um fragmento miliar a servir de mesa. Ele também não tem inscrição absolutamente nenhuma, mas lá está exatamente ao início de uma subida de estrada romana que já iremos ver a seguir. Ora bem, aqui temos duas variantes para chegar à Argana, de Lamalonga à Argana. Uma é pelo caminho do Pombal, é um troço que nasce a sul da aldeia, aliás, ele é único e depois bifurca da aldeia de Argana e estende-se de forma clara por 548 metros, no sentido sul a caminho de Lamalonga. O fim deste troço ele continua, mas com características de caminho mais recente, provavelmente da cidade de intervenção. Troço que vai ligar o caminho municipal, 1048, a cerca de 900 metros da cidade da freguesia de Lamalonga. Portanto, estamos a ver isto ao contrário, da Argana por ligação a Lamalonga. Portanto, esta variante outra é justamente por trás do cemitério de Argana que nós vamos encontrar. Ele tem características perfeitas de caminho romano e, portanto, é a variante que vai sair mesmo em frente à capela de São João, aqui atrás. Então, o caminho seguindo a capela de São João vai parar a Argana. Eu chamei-lhe Caminho do Bugio, aliás, é o nome do caminho, e antes de vermos a imagem dele, interessa dizer o seguinte: porque é que nós consideramos, sem margem para dúvidas, que era um traçado ou uma variante do caminho da 17? Ele tem uma inclinação de cerca de 75%, mas o engenheiro de Colmaner, é do engenheiro qualquer, é do Galo, exatamente. Aliás, aquela primeira figura foi
uma série de conferências em Valladolid que eu tive presente a apresentar também a Via Romana e ele estava lá. É um engenheiro civil, mas que percebe muito de vias romanas e então ele diz de facto que, digamos, o máximo que se utilizava e que se encontrava de inclinação era 8%. Ali o caminho do Bugio tem 6,75, mas já vamos porquê. Ora, ainda pode passar, que já vamos ter uma questão. Pode para trás, pode ser. Não, deixa estar, antes que vá a imagem fora. Ora bem, o que é que acontece? Este trajeto vai dar Hervedosa, às minas de Hervedosa. E, portanto, sempre que havia mineração, de facto, há presença humana, por um lado, e depois também, digamos que os carros para cima, para Hervedosa, iriam vazios e carregados de material para ligar, digamos, a autoestrada, a via principal, cá embaixo. Nós encontramos, digamos, substrato neste caminho, para além daquilo que ainda se vê, de todo o empedrado, tem por baixo, de facto, aquilo que eu mostrei ao princípio, digamos, tem uma camada de... Vocês desculpem estar à frente, mas eu não consigo fugir. Tem uma camada de substrato que tem todas as características de via romana. Vê-se perfeitamente, isto é logo ao princípio da via, ainda o rodado dos carros de um lado e do outro, e, portanto, isto vai até ao limite do concelho de Nascente e até em Vinhais, justamente pela Hervedosa. Ora, em Hervedosa, é claro que também andámos por lá, encontramos um miliário também ali a servir de suporte a um telhado. Aliás, eu quero-vos dizer que Macedo Cavaleiros também tem o único sítio que eu considero onde houve, de facto, presença romana. É claro que todos acreditamos que por aqui passaram muitos romanos, obviamente, não é? Mas presença efetiva são nos locais de mineração. Os romanos tinham uma legislação extremamente apertada quando havia mineração. E nós temos o povoado mineiro do Bovinho, que é o local, porventura, de Macedo Cavaleiros com mais hipóteses de terem residido, ficado, digamos, a controlar a exploração mineira, romanos, assim como a Hervedosa, obviamente, não é? Bom, e falado, então, foi o trajeto e os troços da via romana, interessa dizer o seguinte, e agora, digamos, estamos numa perspectiva mais turística, uma perspectiva, de facto, como estas coisas se podem conjugar com outras para que possa ajudar ao desenvolvimento da terra, não é verdade? E tanto a Vila Nova, como Argana, como Amalonga, como a outra, qual é que é, Fornesleda, têm elementos culturais para chamar as pessoas cá acima e para passarem aqui um bom dia a ver isto, aquilo e aquilo outro. Portanto, digamos que dentro de um pacote turístico é mais uma rota a considerar. Esta zona aqui a norte do concelho. Eu vou-vos mostrar só alguns elementos existentes. Portanto, isto é a Igreja Matriz de Vila Nova da Rainha. Fontes de mergulho, há imensas, é pena elas não estarem limpinhas, enfim, isto é uma função das juntas de freguesia, para limpeza. Isto às vezes é um homem, um dia, que está ali a limpar e a pôr as coisas à vista das pessoas. Infelizmente este forno romano já foi destruído, e é uma pena, foi uma pena de facto. Eu detetei-o em 2004 ou 2005 e passado 3 ou 4 anos o proprietário tinha escavacado e com tudo, mas enfim. Tem o Cruzeiro do Circo também ainda em Vila Nova, por acaso nem é a Vila, nem é a Nova, nem é a da Rainha, não é? Todos nós sabemos. A Capela Nossa Senhora das Dores, e entramos já, portanto, em Lama Longa, temos aqui o padrão. A Igreja do Dr. Luís Miranda vai falar sobre ela, não é preciso, toda a gente sabe o valor
artístico e cultural que esta igreja tem o Cabeço dos Mouros, portanto, é um povoado fortificado que ainda não foi trabalhado. Tem o Facho, uma coisa da Idade Média, que também não foi trabalhado. Tem a Fonte de Mergulho, tem o Fontaneiro, tem a Capela de São João. E aqui, isto estava com os são dois marcos, o Marco da Botada e o Marco de Vilarinho. Isto tem um C e um A, e tem um B, um A e um R. Aí vai-me desculpar, mas eu não estou de acordo com o seu avô, não é? Porque ele dizia que isto é romano e isto não é romano. Isto queria dizer Casa de Bragança. Na altura escrevia-se Bragança. E, portanto, era limites de propriedade da Casa de Bragança. Mas é curioso, de facto, a forma como isto está marcado e onde está. Faz-se favor. Ora bem, e então chegamos aqui aos biliários. Eu penso, não, eu penso que este está ainda no Vadassal e que diz exatamente, está escrito ao Imperador Flávio Valério Constantino, no Nobilíssimo César, e é uma fotografia do Coronel Alvino Pereira Louco e que nos dá conta, enfim, na altura com as capacidades tecnológicas que tinha, fez a medição e conseguiu ler de facto as inscrições que ele tinha. Isto é outro onde ele consegue só ler constante qualquer coisa, não é? Mas penso que este ficou a servir de apoio a uma varanda. Não sei se até poderá ser aquele, estar ao contrário e não se ver as inscrições, ou estar enterrado. Daí, de facto, a importância de conseguirmos chegar a entendimento para levar este miliário também de Vila Nova para o museu. E é este Lamalonga, que gostaríamos muito que fosse para o museu, porque ele, como está, de facto não está a fazer nada, as pessoas passam por aqui, não dão valor porque não sabem de facto o que é isto, e isto está aqui a cerca de 500 metros ou 800 metros, não é? É um marco mobiliário de forma semicilíndrica, de 1,90 m por 1,40 m, não sei o que é que está enterrado, não é? E portanto, é outro miliário de Lamalonga. Pode passar, doutor. Agora, Aragana, temos a capelinha, pode passar. Aragana tem pelo menos duas fontes de mergulho. Fornos de Ledra, temos lá um convento a cair, aos pecados. Pode passar, tem uma linda fonte de mergulho. A igreja. E é tudo. Muito obrigado por terem ouvido.